Boas pessoal, estamos então de volta com mais um vídeo. E para aqueles que nunca ouviram falar em forprint.pt é porque não estão muito atentos aqui ao canal. Portanto, para alguns de vós que andam à procura de tinteiros ou tonas para as vossas impressoras, não se esqueçam de visitar o patrocinador deste vídeo, que é forprint.pt. Vão encontrar tinteiros a preços super acessíveis, com uma qualidade espetacular. E quando eu digo isto, não digo apenas porque é o meu patrocinador, só aceitei o patrocínio porque tem uma qualidade espetacular e mesmo preços acessíveis. Portanto, não se esqueçam de ir visitar a forprint.pt. E agora, avançando então para a solução de armazenamento que temos aqui hoje, que é da GloTrans, ou seja, uma marca branca, digamos assim, em termos de armazenamento, penso eu, e só indo ver os vídeos todos que eu fiz, mas penso que seja, e acho que não estou errado, a unidade mais barata em termos de RAID que eu usei até hoje. E isto significa que se calhar tem aqui alguns contras, mas avançando e começando aqui já para a qualidade de construção, ela é feita de alumínio escovado por fora, ou seja, muito sólida mesmo, e depois por dentro tem este esqueleto, digamos assim, todo em plástico. E aqui eu apenas tenho duas críticas a fazer. Uma delas é que na montagem dos discos vamos ter que utilizar parafusos. Portanto, esta queixa picuinhas da minha parte é constante em qualquer unidade com parafusos. Depois, eles cometeram aqui um erro engraçado, que foi na montagem ou na colocação da baía do segundo disco, eles têm ou não têm, ao contrário do primeiro. Isto significa o quê na prática? Quando eu coloco o primeiro disco, ele fica bem, ou seja, com o símbolo ou com o logotipo para fora, mas quando eu vou colocar o segundo, ele fica com o logotipo para dentro. Neste caso, são Toshibas que vocês estão a ver aí, e fica mal. E aqui, eu não vou colocar agora cá dentro, mas vocês imaginam que vai ficar o disco fechado lá dentro, a gente não vê, mas inconscientemente fica a pensar que está um disco virado ao contrário. Acho que eles poderiam ter tido um bocadinho mais de cuidado em fazer a segunda baía ao contrário para que ficasse o disco de fora. Não é preciso ser um cientista, digamos assim, para conseguir justificar aqui esta situação. Acho que falhou o controle de qualidade deles aqui nesta fase. No entanto, sendo uma unidade de preço reduzido, há que ter em conta aqui algumas situações destas. O plástico, sendo plástico, não é mauzinho de todo. Avançando agora em termos de características que ele tem cá atrás, começando com esta ventoinha de 80 mm, não é nada má. Normalmente a experiência que eu tenho com ventoinhas deste tamanho é que são muito barulhentas, esta não. Tem aqui 3 níveis de velocidade, uma delas desligado completamente, depois temos velocidade média, que não se ouve a ventoinha a funcionar e é mais que suficiente para arrefecer os discos que estão no interior, a não ser que nós utilizemos estes discos de uma forma muito intensiva durante um tempo muito prolongado. Aí, então, se calhar, o ideal será a terceira fase, que é o máximo, mas mesmo no máximo, que já se consegue ouvir qualquer coisa, não é barulhenta. Portanto, do aspecto do ruído está mais que aceitável. Depois vamos encontrar aqui, em termos de conectividade, uma porta USB tipo C, vamos ter o selecionador RAID, temos também um botão reset, que é para aplicar o RAID que nós escolhermos, e temos também aqui uma entrada de corrente. Em termos de velocidades, aqui muito rapidamente, utilizando os Toshiba P300, sem surpresas, em RAID 0 conseguimos a velocidade máxima dos discos, vocês estão a ver aí no ecrã, e depois, só para ter mesmo a certeza, utilizei um SSD e não existe aqui nenhum bottleneck que eu consiga encontrar. Conseguimos atingir ali o máximo do SSD, que é cerca de 400 megabytes por segundo de leitura, neste caso em particular, portanto vocês já viram as imagens. Agora pessoal, aqui em termos de queixas, digamos assim, ou em termos de críticas que eu faço, para além dos parafusos e para além da segunda baía do disco, tive aqui um problema e há uma segunda situação que eu considero também problemática, mas só em alguns casos. A primeira situação foi que cada vez que eu utilizava esta unidade num computador portátil, ou mesmo num computador de secretária, mas que o computador hibernava, acontece que os discos desligavam completamente do computador e mesmo que reiniciássemos o computador, ele não voltava a reconhecer a unidade. Tínhamos que desligar e voltar a ligar para ver os discos reconhecidos no sistema e não fazia sentido. Tanto é que a primeira vez que eu fiz a review, não aqui no canal, mas na Amazon, dei-lhe menos estrelas mesmo por causa disso. E hoje, assim que acabar de gravar o vídeo, vou fazer um update lá, porque realmente já foi corrigido e merece mais do que isso. E o que é que eu fiz? Contactei o suporte, disse que estava insatisfeito com esta unidade e eles redirecionaram-me para uma página com um firmware. Eu fiz o download, instalei o firmware e corrigiu esta situação de imediato. Portanto, neste momento, aquilo que eu faço em qualquer computador é posso deixar hibernar, ele hiberna e assim que volta
vê os discos reconhecidos, que é aquilo que acontece em qualquer situação. Portanto, o defeito que existia já não existe, já foi reconhecido. Não fui eu o primeiro a dar com ele, de certeza que houve alguém que deu, tanto é que assim que eu coloquei a questão, eles responderam-me com um link para o firmware para atualizar e ficou resolvido. Agora, outra crítica que eu vou fazer a esta unidade é uma coisa que eu tenho vindo a ver em muitas unidades mesmo e algumas que custam o triplo do preço desta que está aqui. E é simples como isto, meus amigos. Eu, quando desligo qualquer das minhas máquinas aqui no escritório, gosto de ouvir um silêncio absoluto. É assim. E às vezes preciso mesmo desse silêncio absoluto para conseguir gravar alguns voiceovers no portátil, etc, etc. E o que é que acontece em algumas unidades, não só nesta, é que nós vamos desligar o computador e, apesar dela ser muito silenciosa, vamos continuar a ouvir os discos a funcionarem. E apesar de não ser uma coisa muito grave, é, na minha opinião, incomodativa. Portanto, a única solução para aqui é, cada vez que nós desligamos o nosso setup, vamos ter que carregar aqui no botãozinho e desligar esta unidade também. A última unidade que nós vemos aqui, que custa muito mais cara do que esta, tem exatamente o mesmo problema. Tinha 5 baías e tínhamos que carregar no botão para desligar. Mas isto para dizer que acontecem com outras unidades mais caras. Também já vi unidades pouco mais caras do que estas, em que funcionam espetacular, como aquelas que eu tenho ligadas lá atrás. Desligo as máquinas e elas automaticamente desligam por completo. E eu carrego no botão para ligar o computador e elas automaticamente acordam. E é assim a minha maneira favorita. Portanto, tentando resumir aqui o mais rapidamente possível, é uma unidade que está muito equilibrada para o preço que ela custa. Em termos de construção, espetáculo na parte de fora, um plástico que não é mau de todo na parte de dentro, a parte dos parafusos que é um bocadinho chata, a baía aqui que ficou na segunda virada ao contrário, mas também penso eu que não seja nada de grave. O problema que tinha efetivamente foi corrigido e esta parte de desligar-ligar vai mesmo depender da utilização de cada um. Eu, no meu caso, por exemplo, não serve para mim, eu não tenho pachorra para estar a ligar e desligar. No entanto, para alguém que queira a primeira unidade, por exemplo, e que não se importe durante um ano ou qualquer coisa, até poder comprar uma unidade superior e que lhe dê uma performance diferente e que lhe dê também a vantagem de não ter que ligar e desligar manualmente, então poderá ser talvez uma opção a considerar. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se assim foi, não se esqueçam daquele habitual thumbs up e eu vejo-vos no próximo.